Ora viva, saudações a todos, não é? Estamos mais uma vez aqui para a aula número 12, Relógio Econômico. Eu sou José Lumbo, economista. Estou aqui com os meus convidados, que vamos trabalhar hoje no tema sobre bens públicos, privados e o seu efeito na economia. Portanto, deixo aqui saudar Carlos Nogueira, ele que é jornalista econômico, está aqui conosco também para esta aula. Muito bom dia, doutor. Bom dia, doutor Lumbo, obrigado pelo convite e também extensivo ao doutor Luzolo e ao Pedro Palata e a toda a plateia que cá está. Obrigado pelo convite. Maravilha, bem haja. Vamos também saudar aqui o nosso economista residente, o doutor Pedro Palata, que tem estado sempre aqui conosco nas aulas, e hoje vamos falar sobre bens públicos, doutor. Muito obrigado mais outra vez, doutor Lumbo, e saudações aos colegas do painel e extensivo também a todos que nos acompanham. Maravilha. Dr. Luzolo Sanches também é nosso residente aqui, já esteve cá em aulas onde analisamos um artigo. Agora hoje vamos falar sobre bens públicos, Dr. Luzolo Sanches. Ele é economista também. Muito bom dia, muito obrigado, extensivo aos colegas do painel e à plateia que nos acompanha, e vamos lá. Maravilha. A nossa plateia está aqui a ser composta pelos funcionários da empresa Keynesianos Consulting, que também estão aqui a se juntar nesta dinâmica do saber. Nós hoje vamos ter aqui uma aula sobre bens públicos, privados, e vamos ver aqui o seu efeito na economia. Conhecemos nós, do ponto de vista dos conceitos, que todo aquele bem que não apresenta uma rivalidade no consumo é um bem público. Portanto, nós vamos tentar aqui fazer primeiramente um enquadramento nesta primeira ronda, que eu vou começar com o Dr. Pedro Palata, não é, para um enquadramento sobre o tema, depois passo para os outros convidados, e depois então vamos passar para algumas questões e vamos também dar oportunidade à nossa plateia, caso tenha alguma questão para fazer. Dr. Palata, o tema é interessante e qual é o enquadramento que faz? Realmente nós precisamos de enquadrar o conceito em si de um bem público para não confundirmos com o senso comum. É comum que as pessoas chamem autocarro público, que na definição econômica provavelmente não se encaixa. Então, um bem público, como o Dr. Lumbo já referiu, apresentou a primeira característica, que é o consumo não rival, ou seja, o consumo de determinadas quantidades não diminui com a entrada de um outro consumidor. A outra característica também interessante é a não exclusividade, quer dizer, nós não temos possibilidade, ou seja, a dificuldade de excluir aqueles consumidores que não participem na aquisição deste bem. Ora, na essência, na prática, quase isso não acontece. É assim que aparece o outro conceito de bens semipúblicos, que poderão apresentar uma ou outra característica. No entanto, é bom também referirmos aqui a ideia da localização. Esses bens públicos precisamos nos contextualizar em uma circunscrição administrativa ou num território. Aí, nós vamos ver que vai nascer um outro conceito, que é de bens de clube. São interessantes esses bens de clube porque vão permitir definir a forma de alocar esses bens. Bens de clube, na verdade, o que é que acontece? Nós podemos dar exemplo e agora com as centralidades, né? Temos a polêmica dos jardins, temos questões também como... Bom, nos bens públicos puros, temos o grande exemplo da Defesa Nacional, temos também o exemplo de... para além da Defesa Nacional, claro, a proteção ambiental também, tem vários exemplos que nós podemos dar, mas nós vamos nos cingir naqueles que são bens, né, que é de clube também, ou seja, que podemos nós alocar recursos e também os consumidores limitá-los em função de ou não participar no consumo ou a sua aquisição. Porque quisermos como não, vamos passar depois no conceito de imposto, taxas para a sua provisão. Sim. Para tal, é necessário também não confundirmos com bens de mérito. Estou a fazer um enquadramento geral. Os bens de mérito são bens privados. São bens privados, mas pela sua externalidade, no caso da educação, a saúde, são bens que, como Estado, como nação,
são bens que seguramente nós temos de oferecer independentemente do rendimento do consumidor e do seu desejo, no caso da educação obrigatória. Primeiro é que mesmo sem rendimento nós precisamos disponibilizar o bem. E uma vez disponibilizado, nós obrigamos o consumidor. Eu acho que esse é o primeiro enquadramento que nós obrigado, obrigado. Foi muito bom. Doutor Luzolo. Sim, o doutor Palata. Sim, sim. Praticamente fez o enquadramento geral daquilo que são as noções de bens. Há uma pequena característica que eu enquadraria ou somaria as características dos bens públicos, que é a não onerabilidade. Portanto, os bens públicos também não podem ser onerados, como por exemplo serem hipotecados. Eu queria apenas aqui dizer o seguinte, acrescentar-me de certa forma, é que o bem e a própria noção do bem em si está ligado às questões económicas fundamentais. Portanto, produzir, quando produzir, onde produzir, quanto produzir, para quem produzir. Aqueles três grandes problemas, não é? Sim, tá, sim. Okay. No fundo é produzir o bem. A obtenção está ligada ao processo de obtenção de bens. Bom, o bem económico como tal, que eu acho que é o que mais interessa aqui para nós, é de facto um elemento passivo ou passível de procura e de oferta. E, portanto, como tal, é constituído ou representa ele em si um ativo económico. Ou seja, é resultado de uma atividade na qual se aplicaram recursos e ele representa o output, portanto, ou o resultado desta mesma atividade. Se calhar acrescentar aqui inicialmente também que o bem é ele em si o elemento central, por exemplo, na análise do circuito económico, quando estivermos na perspectiva dos fluxos reais. Portanto, é este enquadramento inicial que me apraz aqui. Muito bom, muito prático e direto. Carlos Nogueira. Então, como é que estás a ver isso? Bens públicos, vamos lá tentar fazer aqui um pequeno enquadramento. Sim, do que já ouvi os doutores e por este enquadramento tão específico e teórico, não é? Sobre essa questão. Não vou entrar em detalhes, em definições, em conceitos, não é? Mas olhar essencialmente o seguinte, é que a importância deste acesso dos bens públicos para o mercado, para o cidadão, no caso aqui consumidor, que tem como esta finalidade, não é? Porque somos aqui a olhar para a sua oferta e a sua disponibilidade ao mercado, que também facilita esta dinâmica para a nossa economia. Vou deixar, claro, os conceitos aos doutores, os economistas, e no decorrer disto dar aqui alguma palavra, sempre alguma intervenção. Sim, mas e falar sobre a questão. É bem verdade, sim, é necessário olharmos nesta componente da disponibilização desses bens, principalmente para o mercado, para cada cidadão, tudo isso. Com certeza, sim, porque das várias categorias de bens públicos que foram aqui apresentados, essencialmente, claro que todos eles, que devido à sua importância, claro que a disponibilidade digo aqui cidadão versus consumidor, é claro que é sempre muito importante tê-lo de forma imediata, este acesso facilitado, não é? O doutor Palata fala aqui da questão, essencialmente, os serviços de saúde, do ensino, que são bens tão essenciais, que estão interligados em todo o segmento da nossa economia, porque se não tivermos um serviço de saúde de qualidade, não vamos ter mão de obra também de boa saúde que sirva para a nossa economia. Aqui é por isso que eu foco muito essa questão da disponibilidade dos bens públicos, não é? Para o mercado, essencialmente também aqui olhar para aqueles outros bens que são os fatores fundamentais para o mercado, outros acessos fundamentais que
que o Estado também dá, chama assim, não é? Quer dizer, bens como a energia, a água, que também são fundamentais para o nosso mercado. Mas é claro que para mim aqui o maior destaque realce eu levanto para a questão da disponibilidade destes bens para o mercado. Bens, ok, para o mercado. Muito bom, muito bom. Doutor Palata, nós ao fazermos aqui, o preparar deste tema, conseguimos ver que os bens públicos são fundamental para o bom desempenho da economia. Queríamos que o doutor traduzisse isso em termos miúdos, para lá em casa não é, perceberem isso, não é? O Nogueira já começou aqui a fazer um pequeno enquadramento sobre a necessidade das pessoas beneficiarem deste bem. Mas como é que vamos fazer esse link do ponto de vista do crescimento da economia versus bens públicos? Muito bem. Na verdade, temos que distinguir a questão da provisão e produção. Porque, por direito, juridicamente falando, nós falamos, todos os cidadãos têm direito à educação, têm direito à saúde. E gostaríamos que isso fosse mesmo assim. E qual é o entrave? O entrave, em muitos casos, é o financiamento para disponibilizar este bem. Então, os bens públicos, primeiro temos de definir que bem nós estamos a nos referir. E pela sua importância, vamos nos ater muito, fundamentalmente, na educação e saúde. Porque o capital humano é a base para o crescimento econômico. Sim, sim. A questão é que a saúde e a educação, por isso que eu estava a me definir, que são bens privados. Por quê? Porque é de consumo rival. E é a possibilidade também de exclusão. Na sua definição, são bens privados. Agora, a profissão não cumpre com aquelas características do bem público. Sim, a sim. importância que tem pelo efeito multiplicador, pela externalidade positiva. O que é essa externalidade positiva? Ou seja, o ganho é tanto para uma pessoa formada que impacta toda a sociedade. Sim, sim, sim. Quer dizer, um angolano formado, todos os angolanos acabamos por beneficiar daquela formação, através da contribuição no PIB, através da sua integração social. É assim que é obrigação mesmo, principalmente o ensino básico fundamental, temos de prover. Em linhas gerais, nós vimos já na grande introdução, temos aí o bem-estar da sociedade, que é a soma do bem-estar dos indivíduos, né, que é a teoria utilitarista. Sim, sim, sim. Eu vou mais na teoria de Rayleigh, né, que o bem-estar social não é a soma de todo o bem-estar, é medido pelo bem-estar daqueles que são pior da sociedade. Para diferenciar a igualdade da equidade. Ou seja, nós temos de nos preocupar com aqueles que não podem, não deixar ninguém para trás. Daí que é fundamental darmos oportunidades para todos. Oportunidade para todos implica, sem exceção, todo cidadão angolano tem que ter a formação, ter rendimentos comunal. Agora, o outro lado da moeda, da oferta, como financiar este bem? Claro, é aí que nós temos a questão porque essa proporção do bem-estar depende sempre de um trade-off entre a equidade e a eficiência. Então, nós temos de meter mão aos impostos para tirar dos relativamente ricos para financiarmos os relativamente pobres. Ok. Obrigado. Ok, muito bom, doutor Palata. Muito obrigado. Doutor Luzolo, quer acrescentar alguma coisinha? E até pegando no que o doutor esteve aqui a dizer, é interessante, porque ligado à questão do bem há também o conceito da eficiência de Pareto. Ok. Ligado, e em certa medida também toca no social, ou seja... Quer dizer, essa eficiência de Pareto está a falar do melhoramento, não é? Quer dizer, não é possível melhorar o bem-estar do outro sem prejudicar... Ou sem que alguém, na devida medida, deixe de ter acesso àquilo que alguém teve acesso. Bem, eu vou, em certa medida, estamos a falar aqui de bens públicos, enfim, vou falar daqueles bens que, sendo do Estado, nem sempre são públicos. Por exemplo, os bens privados do Estado. E que também são uma importante fonte de financiamento das atividades do Estado. Portanto, o património que o Estado tem e que explora em seu próprio benefício, ou por comercialização, ou por terciarização no seu uso, ou por vezes até por venda, ou venda.
Mas há aqui um aspecto ligado importante, que a meu ver, que é importante ligar a questão de bens. É que os bens, no fundo, são reflexo da riqueza ou constituem a própria riqueza que determinada sociedade produz, ou é capaz de produzir num determinado momento. E ligado a esta questão, e por exemplo, um bem semipúblico, que era mais ou menos o que se dizia aqui sobre a educação ou a saúde. Portanto, a produção de bens, esses bens podem ter natureza diversa. Podem ser bens de capital ou bens, portanto, de uso mais corrente, portanto, de uso menos fixo. Mas na ótica, por exemplo, do capital fixo, aqueles bens produzidos e que resultam em capital fixo constituem a base que, uma vez aliada à mão de obra especializada, constitui a base para que se alcancem níveis de produtividade. E isso é central para qualquer economia, portanto, disse Paul Krugman, que a produtividade, de facto, não é tudo, mas que no longo prazo é quase tudo. E, portanto, não se alcançam níveis de produtividade sem ter uma base de produção de bens e que, aliada a capital humano com qualidade, pode gerar, de facto, a produção de outros bens a ritmo e em qualidade que pode ser o recomendável para o crescimento e o desenvolvimento, se calhar, em algum ponto. Ok. Sim, pronto, estamos a falar, por exemplo, de estradas, né? Vamos falar de estradas. Angola, como é que estamos, Nogueira? Estamos aqui a falar, aqui está a levantar aqui duas questões. Né? Olhamos aqui os bens, a primeira, assim, podemos dizer, rodada, sentada, enquanto serviços. E agora aqui também olhar bens enquanto infraestruturas, que também são fundamentais. Mas eu vou pegar aqui o que o Dr. Palata diz, desta questão dos semis, não é? Quando olhamos a questão da educação, para alguns países, no nosso essencialmente, pensou-se em disponibilizá-los até um certo nível, que o Estado chamou assim, temos aqui, chegamos a uma altura em que o ensino de base até o ensino médio era gratuito, para que se pudesse ter este acesso, pudesse depois também ter uma mão de obra qualificada, e como disse bem aqui também o Dr. Luzolo, porque se nós queremos atingir a produtividade, nós temos de ter mão de obra qualificada, e é fundamental isto. E se vamos olhar os grandes países, as grandes potências económicas, algumas olham essencialmente a isto, a questão da qualificação dos recursos humanos, que também é fundamental, e só que sabemos também que independentemente de ser público até certo ponto, ou mesmo a todo nível, mas também não podemos deixar de descurar depois este acesso, porque às vezes não adianta termos só este bem em certas regiões, porque olharmos que ele, aqui digo já de modo geral, com todas as teorias foram aqui levantadas, não é? Este bem, às vezes notamos que estão mais disponíveis nas capitais, em alguns pontos limitados, nas capitais tanto do país como de algumas províncias. Não beneficiam pessoas de outros pontos, de outras latitudes. Em todas as latitudes. E levantaram aqui muito bem os dois economistas estes dois factos. E isso também não se pode descurar, que é fundamental quanto a isso, a questão do bem. Apesar de todo o esforço, vou colocar aqui umas aspas, que também não é esforço, é mesmo tarefa e a função de quem está no governo, criar condições de que estes bens estejam acessíveis ao mercado, não é? E que, para que se também crie essa dinâmica do desenvolvimento económico. Mas é claro que nós, em termos de infraestruturas, conforme colocou aqui a questão de estradas, estamos um quanto aquém do esperado, porque tivemos há um tempo esta parte, se vamos olhar que devido a várias matrizes do que o país foi vivendo, das várias etapas, começo aqui a dizer da questão da independência, 75, depois então no conflito civil e que mudou de sistema político em 91, 92, para o Estado democrático, e de economia livre, né, de livre mercado, mas que também, pronto, não vou aqui entrar em teorias para não gerar um outro debate, porque se formos olhar para
para o contexto mesmo fundamental do que é o livre mercado, vamos olhar que as nossas teorias não são concretamente, em certo ponto sim, respeitam, mas noutros, claro que não. E depois, 2002, com a conquista da paz efetiva, foi-se criando recursos, e eu gostei dessa parte quando o Dr. Lusolo levanta a questão do acesso para o financiamento, essa questão dos recursos financeiros para a disponibilidade dos bens públicos. Conseguiu-se buscar um financiamento do principal parceiro econômico agora do país, que é a China, e apostou-se em infraestruturas, estradas, pontes, as barragens, porque hoje temos uma grande oferta de energia elétrica, embora que também pode-se aqui olhar para alguns dados e que se questiona, não é? Porque temos grande oferta na produção, mas não se consegue ter na distribuição. Aqui a questão mais uma vez, a questão do acesso ao bem público, e a infraestrutura, a mesma questão. Criou-se estradas que se interligaram o país, mas outras tantas ficaram por se fazer, e as que se fizeram ainda precisam agora de manutenção, estão meio degradadas. É importante que se olhe nesse aspecto a qualidade do bem público, o acesso ao bem público, esta oferta e a sua importância para a dinamização da própria economia. Ok, maravilha, maravilha. Doutor Palata, e a questão das externalidades, não é? Porque, não obstante nós olharmos nessa questão dos bens públicos, mas a quando da sua implementação poderá causar algumas externalidades, sejam elas positivas como negativas. O que eu quero que o doutor aqui fala, e depois aproveita também fazer aqui uma abordagem para traduzir aqui a ideia de Adam Smith, né, aqui no livro do professor Paulo Trigo Pereira, quando Adam Smith considerava que existia um sistema de liberdade natural que passava por o príncipe, nesse caso o governante, não interferir com as atividades produtivas da população. Na mesma linha de pensamento, David Ricardo, parafraseando uma regra de ouro financeira enunciada pelo Jean Baptiste Say, dizia que o melhor de todos os planos financeiros consiste em gastar pouco. E o melhor de todos os impostos é o que proporciona menores receitas. Portanto, esta é uma ideia escrita aqui no livro do professor Paulo Trigo. Professor Palata, vamos lá traduzir isso, por favor. É um pouco difícil porque são abordagens, né? São abordagens. Isso aqui entraremos numa discussão entre... Eu sei que estou numa escola keynesiana, né? Mas são abordagens clássicas. É verdade, e tal como o companheiro Carlos referiu, a questão da economia de mercado, a questão da liberdade. Não temos economias puramente de mercado, né? Economias puramente de direção central. Há aí uma simbiose, né? E nós chamamos de economias mistas. No entanto, pelas questões levantadas, é o tal trade-off que nós já nos referimos. A provisão dos bens públicos requer financiamento. E o financiamento para bens públicos puros, normalmente é por via de impostos. Para os bens públicos mistos ou os de mérito que nós já relatamos aqui, é por via de taxas. Ou seja, o Estado até pode erguer infraestruturas, construir estradas, pontes. A questão depois é da manutenção. E aqui também chamamos a cultura de todos contribuirmos. Contribuir via impostos ou via taxas. Claro, em função dos rendimentos. Se for para taxas progressivas, em função dos rendimentos. Se for, em alguns casos é taxas proporcionais, onde todos nós pagamos a mesma quantidade, o que não é muito justo. Optamos mais pelo sistema progressivo. Quem tem mais, paga mais. No essencial é que, para a manutenção desses bens públicos, para a provisão desses bens públicos, é necessário desenvolvermos uma cultura de tributação, porque o Estado só Estado também quando tem a soberania da tributação, né? Claro. E aqui, quando eles falam de oferta, cria a sua própria procura, essas questões todas, do ponto de vista prático, nós dissemos que
o Estado tem de intervir. Já não se questiona. O Estado tem de intervir. Em que medida? Isso é que é questão. Por causa dos ótimos, né? Sim, nós precisamos sim. de taxas ótimas. O Estado tem de intervir, mas até que medida? Isso são grandes estudos. Referir que na questão da otimização, então o Estado também encontra limites. Porque se o Estado tem de intervir para corrigir falhas do mercado, a tentativa de corrigir essas falhas de mercado pode nos levar a falhas de governo, que são piores. Que é a questão da corrupção, os elefantes brancos, grandes infraestruturas que depois não criam benefício à população. Então, a intervenção do Estado tende a cautelar também as falhas do próprio Estado. Ok, eu gostei dessa parte, das falhas do governo. Doutor Luzolo, quer complementar nesta parte? Nogueira depois vai falar também um bocadinho dessa parte das falhas, né? Vamos embora. Sim, pronto, existem as falhas do governo, existem as falhas do mercado, enfim. O facto é que aquelas economias onde o Estado é preponderante no prover de bens públicos, o Estado tem tendência de ser aí mais intervencionista. Uma das consequências diretas disso é, de facto, o aumento da despesa pública. Portanto, dos déficits excessivos e recorrentes, principalmente em balança corrente. Eles são tolerados, em certa medida, para aquelas políticas mais intervencionistas, mais ligadas à escola keynesiana, mas que não são nada toleradas para aquelas políticas mais monetaristas, portanto, mais políticas mais do FMI, por exemplo. Seguidas pelo FMI, o liberalismo, nesse caso. E por aí vai. Portanto, tem este lado. Agora, disse bem aqui o Dr. Palata, os bens públicos estão aí também para regular, por vezes, a ausência de provimento noutra direção, que é do privado. É que há determinados bens que, dado o seu retorno, não estimulam o concurso do privado no seu provimento e no seu fornecimento, dado os custos elevados, por vezes, na sua produção, ou dado o não retorno dentro daquilo que é o ótimo. Portanto, este trade-off, como aqui foi dito, portanto, essa escolha que tem que ser feita permanentemente entre aquele balanceamento entre os bens públicos, quem vai ter acesso a que custos ou a que preços, é de facto o central quando se tenta perceber qual é o nível de intervenção do Estado e o volume de provimento de bens públicos que deve ser a dado momento, que isso, cada momento justifica ou não mais provimento ou menos provimento destes bens, o Estado deve fazer a todo momento. Por exemplo, o grau de compensação ao implementar, por exemplo, uma rede de autocarros, não é? Sim. Portanto, qual é o grau de compensação para o nosso caso Angola? Nós ainda continuamos a ver filas muito extensivas para quem vai atrás de um autocarro público. Sim. Mas se calhar não é ali onde quem toma a decisão já deveria começar a perceber que a questão é quantidade, porque tem muita gente a precisar daquele serviço, não é? Tu passas de manhã, qualquer que seja a via onde é paragem dos autocarros, tu encontras filas muito extensivas. Muitas das vezes não é porque o cidadão tenha outro recurso. Ele preparou o seu recurso financeiro para o mês para apanhar aquele autocarro durante o mês, mas são poucos autocarros. Como é que vamos fazer? O Dr. Palata queria... Só um pequeno pormenor. Aqui, de facto, a meu ver, é também uma questão regulamentar. Eu, por exemplo, não sei se existe uma norma para a construção de metros, porque os autocarros, nunca está claro que em nenhuma parte do mundo os autocarros resolvem por si só problema de mobilidade, tanto urbana, interurbana, intraurbana. Há aqui outros meios de mobilidade que devem ser vistos. Eu não sei se há uma lei que permite alguém chegar e dizer eu quero construir um metro. Eu não sei. O privado, a entrar... Privado. Ok. Não. O provimento de determinados bens, como os transportes. Está claro que o transporte público, a não ser o metropolitano, e mesmo isto, por vezes está entregue a entidades privadas, que o Estado é mesmo mau gestor nessas perspectivas. É o privado que tem a expertise e o conhecimento e o feeling do próprio mercado. É ele mesmo é que deve tratar disto. O Estado deve regulamentar e depois acompanhar. Doutor Palata, queria... Para esses casos, o aconselhável são as parcerias público-privadas. Porque, na verdade, o custo, será que a tarifa é um preço de equilíbrio? Ou seja, há uma oportunidade de negócio. Para qualquer empreendedor, quando vê aquelas longas bichas, ele diz, aqui há uma oportunidade de negócio, por que não mete lá o autocarro?
Na realidade, dizer o que vai me impedir eu a é. investir naquele setor é a tarifa que eu acho que ela não compensa, o custo marginal é maior. Então, e por que tem que se manter aquela tarifa? Porque é bem público. Sim. Ou seja, o Estado regula para não aumentarmos o preço, para fazer face ao aumento da demanda. Sim, Então, sim, aí sim. a solução, de facto, são as parcerias público-privadas, porque esse caso mesmo é um bem privado. Pela característica, o transporte público é bem privado. Né? Sim, Pela sim. externalidade, o Estado é chamado Sim, a sim, intervir. para intervir, exatamente. Então é aí que são casos típicos para parcerias público-privadas. E aquilo que o colega disse, de facto, é o sistema todo de mobilidade urbana que deve ser Urbana, revisto, sim, não sim, só os sim, autocarros. sim, Né? sim. E nós E não- temos aí também o mar que pode ser Sim, a costa aproveitado, né? A costa marítima, sim, não é, Nogueira? Que depois Por faz... acaso aqui Sim. para a costa marítima e a via aérea, a única ligação para Cabinda, né? Extensão Cabinda. Só eu e nota-se aí. Volto só a pegar aqui essa questão. Olhamos, o que é que ocorre? Eu quando disse, foi mesmo intencional, dessa questão do mercado livre, não é? Quando passamos para o novo sistema político e que também altera o sistema econômico. Mas depois escolhi aqui zonas cinzentas, que os doutores que já levantaram e muito bem. Sim. E o setor dos transportes é uma destas áreas que vimos isto. Porque é que ocorre? O Estado aqui traz a teoria de que quer oferecer ao cidadão versus consumidor bens e serviços necessários. Educação, saúde, energia, água, transporte. E depois chamou a si para aqueles e chama para si para bens e serviços que ele regula, que ele controla e que ele também intervém. Também concordo com o Dr. Palata. As PPPs, as parcerias público-privadas, seriam, sim, Uma senhora, solução. serão, para o nosso atual contexto, uma das principais soluções. Porque sabemos que, de antemão, pela manta curta financeira que o Estado tem, e estas suas teorias que chamou para si, estão num período muito difícil, porque se ele tapar a cabeça, destapa os pés, se tapar os pés, vai destapar a cabeça e obriga a todos, tanto os três grandes atores, Estado, empresas e famílias, a encolherem-se, juntar os cotovelos aos joelhos, para que todo esse contexto que nós vamos vivendo... Mas às vezes mesmo juntando, esse cobertor não consegue... A manta financeira é muito curta, é mesmo muito curta, mas que acreditamos que nesta junção de parcerias público-privadas seriam as soluções, claro. E também vou concordar com o Dr. Luzolo. Pode ser uma oportunidade, mas depois Para temos o de ver privado, para o privado. O privado, se quiser intervir no setor dos transportes, colocar autocarros seria a alternativa. Pode ser que não, porque vamos voltar para a questão do bem, as infraestruturas. Temos estradas muito limitadas, porque se nós vamos aqui em Luanda, agora temos que estar aqui atenção, né? Porque estamos na Icolibengo, né? Aqui é a província de Icolibengo. Nova Lei agora está na província de Icolibengo. Tá vendo? Então o que é que ocorre? Se mesmo Luanda, que é a capital, que tem de tudo, tem suas limitações, porque foram feitas poucas infraestruturas, vamos olhar as interligações, a mobilidade é limitada. Se calhar os autocarros seriam as alternativas se tivéssemos maior mobilidade, mais estradas, mais vias de acesso, de interligação entre as vias principais e as secundárias e terciárias, podia-se facilitar. Questão também, se calhar, a questão de colocar depois outras soluções, mesmo dentro do setor dos transportes, se calhar aqui o metro de superfície, que também já muito... Também já noticiei sobre esse facto. Já Mas muito como falamos sobre tentamos isso. com catamarã também? Tentamos com catamarã, sim, tentamos, mas o que é que ocorre? E vamos voltar aqui para a questão das limitações financeiras. Que tipo de meio nós usamos? Que tipo de catamarã? A mobilidade. Por exemplo, nós temos três grandes linhas férreas. Estou aqui a falar do Luanda, né? O caminho de ferros de Luanda, Benguela e o do Namibe. Hoje, a nossa grande bandeira desse setor dos transportes, que é ali o corredor do Lubito, o CFB. Nós de Benguela, do Lubito ao Luena, fizemos 10 horas. Fizemos 10 horas, doutor. Então, está a ver? Eu não estou a ver. Eu pronto, tenho esta dificuldade de ver. Depois temos que chegar até o Luau para ir colher
aqui estamos a olhar para o mercado, né? E colher produtos do Congo, da Zâmbia, será que eles vão colocar ali e esperar que em 10 horas chegue até o porto de Benguela? Então temos que olhar para esse fator fundamental. Primeiro, a qualidade, e falamos aqui quando olhamos para a questão do quadros qualificados, os meios, não é? Essas coisas todas. Mas temos que olhar para os bens que nós oferecemos ao mercado, que tipos de serviços, porque depois aqui essa interligação, para termos essa qualidade e esta oferta. E claro que também não podemos deixar, e eu vou aqui olhar para a externalidade, né? Porque nós olhamos muito, o Estado quer agir como pessoa de bem, facilitando com que estes bens cheguem ao cidadão a custo zero. Quer dizer, entre aspas, né? Porque depois nós temos aqui a contrapartida dos impostos, progressivos ou não é? Porque aí, nos impostos diretos e indiretos, progressivos, IRT, rendimento de trabalho, sim, a mesma proporção, se calhar IVA, não é? Mas não podemos também descurar outro aspecto que diz o Dr. Luzolo e o Dr. Palata, e eu também concordo, e muito bem, acredito que o Dr. Lume vai concordar, porque nós olhamos aqui o Estado na questão da receita, mas depois também estamos aqui a olhar o Estado na questão da despesa. Aí ainda que está, porque se não tiver este grande equilíbrio nesta moeda, com estes dois versos, despesa e receita e despesa, vamos começar a ver que afinal este bem não chega como se quer para o mercado. Este bem depois cria aqui esta dificuldade, porque quando o público às vezes pode ter alguma facilidade de acesso, quando o privado não. Depois o que é que ocorre? Eu, se quiser intervir no setor de transporte, pode parecer um nicho apetecível, vou depois olhar que não. Porquê? Porque o Estado está aqui a regular e diz, olha, meu amigo, se para tu teres uma grande renda, queres tirar a bilhética para o passe de 500 kwanzas, aqui nós limitamos para 300 kwanzas. Então, esta intervenção da mão visível do próprio Estado, muito visível mesmo, porque ele tenta assegurar aqui, se não estou em erro, estamos aqui a falar em 20 bens, o Estado controla o seu valor, o seu preço, no caso, e que depois começa também a criar aqui dificuldades para a atuação do setor privado, que se calhar poderia oferecer de melhor qualidade, e como diz bem, e eu concordo também com o Dr. Luzolo, porque o melhor gestor até agora, e podíamos dar aqui N exemplos, continua a ser o privado. Este é que tem sim a essência. Porque mesmo ainda nessa questão dos acordos com o privado, nós já tivemos em Angola várias companhias ainda no domínio do transporte, como a Tour, a Angostral, um conjunto de companhias que na altura já faziam esta cobertura no âmbito da compensação, em que o Estado podia subsidiar aquela outra componente. Podemos falar das empresas, não é? Podemos citar? Sim. Está na publicidade. Da publicidade, não é? Esta é uma aula aberta e, portanto, ficamos à vontade. Vamos olhar aqui o seguinte, e pronto, vamos dar já nomes aos bois, não é? Setor dos transportes, bom, pronto, bem visto. Temos a Tecul há quantos anos a operar? Em que estado está a Tecul? Várias vezes o Estado teve que fazer intervenção para capitalizar a Tecul, a TAG. Tivemos uma CSL Marítima, que hoje também é a gestora que foi-se recuperar o seu NIF para colocar os catamarãs, mas também depois deu lá a confusão que se deu. Mas temos uma concorrente, hoje surgiram uma Macon, o Ambo Express, que mostra o quê? Que o mercado é apetecível, não, mas é aquilo que o Dr. Palata disse, a Macon não está a entrar para resolver o problema dessas fileiras, por exemplo, Não, mas é assim, estamos a falar de Luanda, sim. Temos as fileiras em Luanda, mas é Macon hoje que interliga o país. Sim, interprovincial. Dos interprovinciais. Okay. Aí é uma alternativa que ele depois encontrou, e disse muito bem o Dr. Luzolo, para se manter. Porque se eu aqui dentro o Estado controla o preço da bilhética, que alternativas eu tenho para me manter em Luanda? O interprovincial. Sim. Vai para o Estado não tem. Sim. Eu já saí de Macon, de Luanda a Vinduque.
onde a Macon também opera na Namíbia. Isto aqui hoje tem um projeto para operar na região da SADC. E vai concorrer, e eu volto mais uma vez a concordar com o Dr. Luzolo, aí porque é a visão do gestor. Ok. Porque hoje estamos nos países da SADC. Hoje nós temos na África do Sul, temos grandes operadores que andam pelos 16 países e há aquela grande mobilidade. Eu facilmente saio da África do Sul para Moçambique, ou mesmo da Namíbia para o Zimbábue, para a Tanzânia. Dentro do que nós vamos olhar, onde é que está às vezes o entrave? Nós em Angola. Nós temos dificuldade de sair da Namíbia para Angola e chegar até o Congo. Então temos que olhar para isso. Temos que olhar, e eu vou pagar o Dr. Palata, sim, as parcerias público-privadas. Em alguns casos, elas não são tão viáveis para o privado. Noutros, é muito favorável para o Estado eu associar-me ao privado, porque temos que ser coerente. Nesta altura, o Estado tem uma manta financeira muito limitada. E acredito que aí, pela via das parcerias, sim, pode ser uma solução, uma grande alternativa, para darmos aqui o salto da gazela. Eu há tempo estive no encontro, num debate que alguém disse que o Estado não pode se comportar como o pato. Quer voar, quer nadar, quer andar, quer fazer tudo. Tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, aqui o que ocorre tem de haver, e aí concordo sim, ir buscar os outros atores, outros intervenientes do mercado, porque o Estado não é o único ator do mercado. Maravilha. Muito bom. Isso está muito bom, mas estamos quase a terminar, porque o relógio é mesmo econômico. Doutor Palata, quando um bem é não disponível, o benefício marginal social do seu consumo é determinado por meio da soma vertical das curvas de demanda individuais pelo bem. Nós temos aqui o gráfico, não é? Com o alcance de várias curvas de demanda individual e temos o custo marginal ali. Doutor, por favor, nos ajuda a traduzir. Na verdade, os gráficos, temos a começar a traçar ponto por ponto. Né? Na realidade, aqui é a questão, o gráfico que nós temos, né? O custo marginal. Custo marginal numa ótica já da economia de mercado, que é igual ao preço de mercado. Ou seja, independentemente da quantidade de concorrentes, o preço é dado. Exatamente. É fixo. É fixo. E o que nós temos é optimizarmos os custos do ponto de vista da empresa. Então, a quantidade que a empresa está disponível a disponibilizar, a quantidade que a empresa está disponível a trazer no mercado vai depender do preço que é dado, que ele não pode mexer, e ele vai gerindo os custos. Aquele preço fixado lá. Preço fixado. Ele vai encontrar a quantidade ótima. Essa quantidade ótima vai ditar também o preço de equilíbrio. Ora, aí sim, se a procura aumenta, o preço tende a aumentar. Só que o Estado, para assegurar aqueles que não podem comprar pelo preço de mercado, o Estado tende a aparecer para subsidiar o diferencial, no sentido de mantermos o preço. Então, esse gráfico, construindo etapa por etapa, fica mais fácil, mas de uma maneira simples, é dizer que o Estado, e o meu colega falava do ótimo de Pareto, né? Não é possível beneficiar um sem prejudicar os outros, mas nós podemos melhorar aqueles que são piores, no sentido de encontrarmos um ótimo social, através da tributação, para o caso de externalidades negativas, e subsídios para o caso de externalidades positivas. Bem-estar social, esse é o excedente, o excesso de oferta, o excesso de demanda, excedente do consumidor, excedente do produtor, depois vem compor o bem-estar social. Doutor Luzolo, vamos lá. Queríamos que o doutor Luzolo também fizesse aqui mais uma apreciação desta componente dos bens públicos com o seu efeito na economia, não é? Assim, em termos miúdos, não é? Para entenderem lá em casa. Sim, os bens públicos têm um impacto na economia que pode ser direto, e eu vou por aí. A oferta de bens públicos que têm a capacidade de depois subsidiar a produção de outros bens, por si só, é uma forma direta do Estado intervir na economia e por si, portanto, mexer num conjunto de variáveis, como o preço
de alguns bens, regular a oferta de outros bens ou serviços, pode-se fazer por aí. De qualquer das formas, há algo que eu acho que é central aqui e que o colega aqui tocava. Com relação ao gráfico, eu não vou falar propriamente do gráfico, mas algo que tem a ver, que são as curvas, as fronteiras de eficiência. De eficiência, ok. E, no fundo, aqui está presente um princípio que é da racionalização orientada para input. Ou seja, fixando custos, esperando-se que a otimização dos outros recursos permita, portanto, manter o mesmo resultado ou output. Pode haver outra orientação. Portanto, tentar-se não mexer no output, fixar os outputs e tentar variar o custo. Ok, maravilha. Vamos então agora passar para a nossa plateia. Se tiver aí alguma questão por fazerem, ou está tudo bem claro? Se tiver tudo bem claro, então... Bom, pronto. Então está tudo claro, bem esclarecido. Ou está tudo claro ou não está bem claro. Vamos então agora passar para as considerações finais, não é? Começo então agora com o Dr. Pedro Palata para as suas considerações finais relativamente ao tema de hoje. Na verdade, os bens públicos são indispensáveis, né, porque são promotoras de desenvolvimento e, fundamentalmente, os investimentos na educação, na saúde, em infraestruturas. Reserva-se aqui o papel predominante do Estado, um papel que, de facto, é um papel decisivo na promoção do desenvolvimento de qualquer país. No entanto, temos o outro lado da moeda é a questão de financiamento. E para tal temos de desenvolver uma cultura da tributação. Temos de desenvolver uma cultura da tributação, uma cultura de taxas, porque temos que contribuir. Sim. Então, já estamos a falar aqui de empresas, eu não vou muito no lado de nome empresas ou Estado, vi trazer aqui abordagens muito teóricas, mas é para dizer que as empresas reclamam, né? Quando não temos energia, as pessoas falam, não tenho energia, mas também os que têm energia não pagam. É questão não que não há possibilidade, é mesmo só questão de cultura mesmo, de contribuir. Então aqui, e também a abordagem que fizemos dos bens públicos leva-me também a trazer aqui uma conclusão da cidadania, no sentido de protegermos aquilo que temos, né? Fala-se muito do vandalismo, porque aquilo que é público recebemos a custo zero e tendemos a não valorizar. Então esse também é um problema social que não podemos sair aqui sem dar nota nesse aspecto. Maravilha, maravilha. Dr. Luzolo, considerações finais. Sim, apenas para acrescentar que os bens públicos, como dizia, representam ou constituem, o seu provimento constitui despesa pública. E, portanto, o uso, a concessão, o planeamento e até a oferta de bens públicos deve estar sempre assente numa lógica da gestão da riqueza que se produz ou que se pretende produzir, por via da otimização dos recursos na ótica da despesa. Ok, maravilha, maravilha. Carlos Nogueira, considerações finais. Para mim é que os bens continuam a ser acessíveis ao cidadão, ao consumidor, para o bem do mercado, não é? Que o Estado, que por via da sua intervenção, entendemos que ele tem sempre a boa intenção de fazer chegar ao cidadão de forma mais acessível, que falamos da questão da educação, da saúde, energia e água, não só para as famílias, como também para as empresas, mas que não deixe de ter atenção que isto, da questão da contribuição, e disse bem o Dr. Pedro Palata, que ele vem dos impostos, não é? Não se pode esquecer que ele é gestor, o Estado é gestor de uma contribuição do cidadão. Então, eu foco sempre por essa questão. Para mim, a moeda tem este lado da receita e da despesa. A questão também da qualidade, a tal externalidade da qualidade da despesa para a oferta deste bem público. Considero também positivo o facto desta intenção dele oferecer estes bens a custo zero entre aspas, né? Porque aqui a contribuição por via dos impostos, mas esta oferta dos bens que é fundamental, porque temos sociedades que a educação e o ensino paga-se muito caro mesmo também. Mas quando ele permite este acesso ao cidadão
a custo zero e que ele vai controlando, vai subvencionando com que este bem chegue ao cidadão a um preço equilibrado, prefiro dizer assim, de forma equilibrada para o mercado. Claro, ficamos muito mais satisfeitos, mas não podemos descurar também aqui que o Estado tem de ver o custo que leva para este mercado deste próprio bem. São fundamentais. Também não podemos descurar que é fundamental que se tenha este cuidado sobre o bem público, essencialmente, porque é um bem necessário para todos e porque não podemos esquecer que deve ser utilizado para as várias gerações, não é? É um bem que nós consumimos agora e temos que tratá-lo e de modo a deixá-lo que outras gerações também tenham este cuidado, porque hoje vamos olhar, há países que tiveram grandes conflitos por causa de água. Temos aqui países no nosso continente e outras latitudes que têm dificuldade deste bem. Quando o Estado se preocupa em oferecer este bem de forma equilibrada ao cidadão, então nós todos temos que ter este cuidado. A questão da energia, fala-se muito de vandalismo, disto, porque andamos ali pela ideia de que é público, é de borla e use como quiser. Então temos que ter toda esta atenção, esse cuidado, tanto o Estado, tanto como nós também cidadãos, porque não podemos descurar que também somos grandes atores da nossa economia. Ok, maravilha, maravilha. Não ao vandalismo, esta sim é a nossa conclusão, de realçar que todos nós, todos os dias das nossas vidas, contribuímos direta ou indiretamente. Somos nós os principais contribuintes para a realização dos bens públicos e dos bens mistos, muitas das vezes, e nós não podemos apoiar o vandalismo. Recorda-se, quando estiveres a partir um autocarro público, a partir uma estrada, a roubar um cabo de energia, estás a fazer uma vandalização dos teus bens. Porque você é quem contribui todos os dias. Porque você é quem, direto ou indiretamente, através dos impostos, contribui. Seja trabalhador ou não trabalhador, contribui. Ao beberes uma garrafa d'água, ao comprares uma garrafa d'água, estás a contribuir. Estás a contribuir para as receitas do Estado. E com essas receitas do Estado, o Estado, então, adquire, realiza as despesas públicas. Portanto, é importante que nós apoiamos e nós, angolanos, temos que estar unidos e ter uma maneira diferente de pensar, não ao vandalismo. Portanto, nós queremos aqui agradecer a todos pela atenção dispensada no nosso canal Relógio Econômico, dizer que não esqueçam de colocar sempre um like aí e temos também a circular o nosso IBAN para as contribuições, para manter as despesas do canal. Portanto, quem quiser contribuir, contribua com o que tem. 1 kwanza, 10 kwanzas, 20 kwanzas, 1000 kwanzas, com o que tiver, pode contribuir, vai ser fundamental para manter aqui o nosso canal. Muito obrigado a todos. Quero aqui mais uma vez saudar aqui todos os convidados, Carlos Nogueira, Dr. Pedro Palata, professor da Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto, e também o professor Luzolo Chances, pela vossa disponibilidade. Queremos contar aqui convosco no nosso canal mais vezes. Foi uma aula muito boa. Muito obrigado a toda a produção e a todos aqui participantes. Obrigado a todos. Uma salva de palmas.